Olha, uma parte que não pode ser negligenciada no planejamento para mudar de país é a preparação psicológica. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Oi, gente! Sou Tássila Lima e você está no Simbora Viajar, que agora é um canal dedicado a contar a nossa vida, a vida da nossa família, uma família de brasileiros residindo aqui em Portugal, certo? E a gente já tem um vídeo aqui no canal, que deve ter ido lá antes desse, sobre a importância do planejamento financeiro quando você está para mudar de país, certo? Mas existe uma parte que eu acredito que não deva ser negligenciada, que do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é tão importante quanto é a preparação psicológica para uma mudança desse tamanho. E aí eu quero pontuar nesse vídeo aqui as razões pelas quais eu acho que você deva se preparar muito bem psicologicamente antes de uma mudança dessa. Mas antes, eu também acredito que você deve se inscrever no canal, deixa like aqui no vídeo, participa com a gente aí nos comentários, tá? É muito importante pra gente que você se inscreva e que você dê like no canal aqui, dê like no vídeo. Ai, gente, eu sempre troco. Porque aí esse conteúdo vai chegar a outras pessoas e vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Mas vamos lá, olha, deixa eu só pontuar algo aqui. A gente não tem toda essa experiência de anos de Portugal pra gente defender alguns pontos aqui. Mas eu posso te dizer o que tem funcionado pra gente até hoje, a partir da nossa experiência, embora pequena, que tem funcionado, e a partir do que a gente já leu e do que a gente absorve do relato de outras pessoas com quem a gente convive também, tá bom? A gente precisa aprender com a história dos outros também. Existem coisas que nós não vamos precisar viver na prática para aprender, que a gente vai se basear no que o outro que está perto de nós viveu e trazer isso como lição para nossa vida, certo? Então, a primeira razão que eu acredito que justifica essa necessidade de uma preparação psicológica quando você muda de país é que você está saindo de uma cultura, de um contexto cultural para outro diferente. Alguns muito diferentes, outros nem tanto, mas por mais que pareça similar, não é a mesma coisa. As pessoas de um país, dentro do Brasil, por exemplo, de estado para estado, nós temos formação diferente, nós temos modos diferentes da gente falar, da gente se portar. Nós temos, por exemplo, estados no Brasil onde as pessoas são mais fechadas em termos de socialização, outros em que as pessoas são mais abertas. Eu vou falar do meu estado, por exemplo, no Ceará. Se tiver algum cearense aí, pode confirmar. A gente conhece uma pessoa hoje, essa pessoa entra na nossa casa, entra na nossa cozinha, né? Abre a geladeira, a gente deixa a pessoa à vontade. Então, assim, é um exemplo, por exemplo, de uma questão cultural de socialização do nosso estado, que não é a mesma coisa em todo o Brasil, certo? Então, assim, a gente vem de uma realidade cultural, de um meio em que as pessoas socializam e interagem de uma forma, para um meio diferente. Isso acontece até dentro do nosso país. Quem dirá de um país para o outro? Então, assim, se você não estuda um pouquinho sobre isso, se você não lê, se você não escuta relatos e procura absorver um pouco disso, você vai sentir um baque, você vai sentir esse choque ainda maior, porque o baque e o choque você vai sentir de qualquer jeito. Mesmo que você tenha lido e se preparado, você vai sentir. Mas quando você estuda sobre isso e você absorve, o que eu chamo de absorver? Você realmente matura sobre aquilo, você começa a tentar, como é que eu posso dizer? Visualizar mentalmente você nesse contexto, entende? Se você se adapta, quais seriam as suas dificuldades. A gente precisa de um momento de muita honestidade com a gente mesmo, com as nossas emoções, precisa se conhecer. Já mencionei isso aqui em outros vídeos, um Papo Simbora. Mas enfim, se você não pensa nessas possibilidades, nessa diferença, a chance de você sentir quando chegar aqui, quando chegar no país para qual você vai, seja Portugal ou não, é muito, muito maior. Fora a diferença de outras coisas, a diferença de alimentação, os pratos são diferentes, a culinária é diferente, a gente gosta, claro que a gente gosta e a gente é aberto a se adaptar, mas em algum momento a gente sente falta.
fora o clima que é diferente, e tudo isso tem um peso no nosso psicológico, no nosso emocional, que precisa ser considerado antes dessa decisão e antes do passo de vir, certo? Segunda razão que você precisa focar na preparação psicológica antes de morar em outro país é que você vai começar a experimentar uma nova rotina. Isso é fato. Em muitos casos, não diria todos, mas eu acredito que na maioria dos casos, vai haver uma mudança no padrão. As pessoas, quando mudam de país, elas vão mudar ali o padrão de vida delas. Existem pessoas, por exemplo, no nosso trabalho hoje, a gente tem contato com brasileiros médicos, com brasileiros jornalistas, com brasileiros que eram empresários no Brasil e hoje eles são estafetas aqui em Portugal. Eu não estou colocando a questão de algo ser melhor ou pior que o outro, tá? Que isso não existe, gente. Trabalho é trabalho, é digno e pronto. Eu estou colocando de você se formar ou você ter um condicionamento para uma determinada função e você começar a desenvolver e desempenhar outra, certo? Então você vai experimentar uma rotina diferente e um padrão diferente de vida. E isso causa, sim, uma mudança, um choque, uma mudança. Isso causa uma necessidade de adaptação emocional, psicológica. E é algo que precisa ser considerado antes de você chegar aqui, certo? A rotina vai ser outra, os horários são outros, às vezes o tipo de trabalho que você vai desenvolver aqui vai ter uma rotina, uma carga horária diferente da que você desenvolvia no Brasil, né? Vem no mesmo que eu já citei no primeiro ponto, né? A gente, por exemplo, eu sei que não é geral, tá, gente? Nada generalizado, não é 100%, né? Mas a gente geralmente tem aquele hábito de trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo ser farra, né? Na verdade já começa na sexta-feira, né? Em alguns casos sim, mas às vezes a rotina que você vai encarar aqui não vai ser assim. Hoje, por exemplo, o sábado e o domingo é o período que a gente mais trabalha, certo? Então assim, essa mudança de rotina, ela precisa ser considerada antes, precisa ser pensada antes, para quando chegar aqui você não ter as surpresas, não te causarem nenhuma frustração, certo? E aí, vem um terceiro ponto que eu defendo que precisa de uma preparação psicológica muito boa, ou muito pensada nesse sentido, é que você vai estar longe da sua família. E a saudade é algo que precisa ser pontuado. Eu não tenho muita, como é que eu posso dizer? Muita experiência para falar disso ainda, porque nós estamos aqui há 4 meses. Então eu não posso dizer que a gente já passou por grandes picos de saudade, mas eu já conversei com pessoas que passaram por essa situação, por aqueles momentos em que a saudade aperta mais, a ponto de te fazer questionar, ou enfim, em ocasiões diferentes. Alguns ainda bem no começo da jornada aqui, outros depois de 1 ano, outros depois de 2 anos, enfim. Isso é algo muito pessoal, mas é algo que exige que você considere isso antes de vir. Você consegue conviver, estar longe das pessoas que são o seu ciclo, que é a sua família, os seus amigos, enfim. Você vai, às vezes, sair de um ciclo onde você tem ali toda uma rede de suporte, né? Os seus familiares estão perto, enfim, você vai para um lugar onde de repente vai ser só você e você, porque aqui as pessoas, você ainda vai construir uma rede de amigos e quando você chega inicialmente, a gente chega tão focado em construir a nossa vida, em conseguir um trabalho, em se instalar, em se estabelecer aqui, que essa questão da socialização e das amizades, elas acabam ficando em segundo plano. Eu penso que não deveriam, porque não adianta a gente estar com a vida financeira organizada e o psicológico está desandando. Existem muitas pessoas que a gente conversa que chegaram a ponto de desistir ou cogitam desistir de Portugal e voltar para o Brasil porque o psicológico está derrubando essas pessoas, porque de repente a gente focou tanto em garantir os euros, em garantir o lado financeiro, e o psicológico não. Então, assim, é muito natural que no primeiro momento a gente foca nos meios de subsistência, né? Para estar aqui em Portugal. São muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e a socialização vai ficando em segundo plano. Então, assim, essa questão da saudade é algo que precisa ser ponderado, é algo que precisa ser respeitado.
Nós temos, como eu já falei no primeiro tópico, culturas diferentes, e o brasileiro, quase que de um modo geral, é muito apegado à família. Não é 100%, mas é uma coisa que é da cultura do nosso país, né? A gente é muito apegado. Eu, por exemplo, morava vizinho da minha mãe. A gente tinha aquele hábito de todo final de semana estar com os amigos. É pizza, é um churrasco, é a galera da igreja, é o almoço em família, enfim. O quanto isso realmente é importante para você, que importante é, mas o quanto você está disposto a abrir mão disso, certo? Tem que considerar. E aí, gente, o quarto ponto é meio subjetivo, é que você precisa saber o novo. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente leia a respeito, por mais que assista vídeos a respeito, por mais que a gente estude o país para onde a gente está indo, tudo ainda vai ser novo. E é muito natural que o novo, ele traga, ao mesmo tempo que traz uma certa euforia, que traz aquela sensação de aventura, uma certa adrenalina, também traz um certo medo e uma certa insegurança. Será que vai dar certo? E se não der? Né? Enfim, e isso pega no nosso psicológico, nas nossas emoções. A gente precisa saber que esses pensamentos, eles vão passar na nossa cabeça, que vai existir o medo, que vai existir a insegurança, e a gente precisa já pensar como que a gente vai lidar com isso, né? E aí, para ajudar nesse sentido, eu vou dizer assim, o que eu fiz ao longo desses meses foi me cercar de histórias, de relatos. Assim, a gente precisa pegar a experiência dos outros, o que foi acontecendo com as outras pessoas, as experiências que foram dando mais certo, as que não foram dando tão certas assim, certo? E aí, o que vai ajudando muito nessa questão de você amenizar o medo e a insegurança das coisas darem errado, é você ir cuidando do planejamento em outras áreas também. Então, assim, mesmo com o planejamento, o medo vai existir, a insegurança vai existir, mas essas coisas se amenizam. E também, assim, a gente é humano, ninguém é mais fraco ou menos forte porque teve medo em algum momento, porque foi inseguro em algum momento, certo? As coisas, a gente trabalha para que elas deem certo, mas podem dar errado também. Isso não faz de ninguém um fracassado, certo? Então, é encarar o medo e se jogar na experiência. E por fim, eu penso que crucial na sua preparação psicológica para morar fora, para mudar para Portugal, por exemplo, se é esse o seu desejo, é você ter muita consciência e muita convicção dentro de você do porquê você está dando esse passo. O que você espera dessa sua jornada, dessa trajetória, da sua trajetória nesse novo país, nesse novo lugar, certo? O que você espera de lá? O que você espera obter? Quais são os objetivos? Por quê? Porque vão existir momentos em que nós vamos ser pressionados a desistir. Eu sei que vão existir. Já aconteceu com a gente? Não. Ainda não. Mas eu sei que em algum momento vai existir. Já conversei com pessoas que chegaram aqui no mesmo período que nós e que já pensaram em desistir? Já, por razões diversas. Já conversei com pessoas que estão aqui há 1 ano e meio e nunca pensaram em desistir? Já. Então, assim, as pessoas são diferentes, as trajetórias são diferentes, as emoções são diferentes, mas em algum momento a gente pode se sentir pressionada a desistir por algum desses fatores que a gente já citou aqui ou por outro, certo? Mas o que vai fazer a gente persistir? Penso eu que é a consciência, a convicção que a gente tem do porquê estamos aqui, do porquê a gente deu esse passo, certo? Então é isso. O que você achou desses pontos que eu trouxe aqui? Deixa aí nos comentários. Se você não era inscrito, se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo. Até mais!